Queridos irmãos, nessa festa de Nossa Senhora do Rosário, temos a alegria de nos reunirmos nesta sexta-feira para escutarmos a Palavra de Deus. 7 de outubro deve encher o nosso coração de desejo de meditar a Palavra de Deus, porque o Rosário é a meditação da Palavra de Deus. Vocês sabem que as 150 bolinhas surgiram para meditar os 150 salmos. Depois o Papa João Paulo II acrescentou mais um terço para meditarmos também os aspectos luminosos da vida de Nosso Senhor. Mas toda a meditação do Rosário é para melhor mastigarmos, manducarmos, digerirmos, absorvermos a palavra de Jesus. Então, não tenham medo de passar pela Virgem Maria, pelo coração virginal da Virgem Maria, para guardar todas as coisas no seu coração, como a Virgem Maria fez, e o Rosário só serve para isso, para meditarmos melhor a palavra de Deus. O número 322 da nossa livro de vida vai falar justamente sobre o formador comunitário. O Cristo, bom pastor, enviado pelo Pai, se fez em primeiro lugar cordeiro, e é o coração de cordeiro que prepara o coração do pastor. O Verbo eterno aceitou se fazer infans, isto é, aquele que não tem palavra própria. Cada formador comunitário é reconhecido nesse caminho de humildade e é também uma ovelha a caminho. E com a experiência de vários anos, existe na comunidade uma escola de pastores, de guardiões, que se reúne, que reúne a experiência de formação deste ministério. Então, a alegria de percebermos que aquele que é chamado a pastorear, antes de mais, é alguém que se deixou pastorear. É aquele que tem um coração de cordeiro, que aceita ser como essa criança, esse infans que não tem palavra própria diante do Verbo eterno e que se deixa ensinar, que se deixa dirigir, conduzir, para depois aprender a conduzir as ovelhas do Pai. Então, dentro da comunidade Sementes do Verbo, temos essa escola dos guardiões, que é a escola dos pastores, aqueles que são chamados ao ministério pastoral, formador, servo, para econo também, para que todos se deixem ensinar para poder conduzir outros. No fim do ano, cada vez antes do retiro anual, em dezembro, temos essa escola, nos reunimos todos os guardiões da comunidade e temos esses 3 dias de formação justamente para nos deixarmos formar e ajustar à vontade de Deus. E ao longo de todo o ano, várias formações nos são ministradas para que, sendo responsáveis, nos tornemos, antes de mais, esses cordeiros que se deixam ensinar e que estão sem palavras diante do mistério e dos grandes desafios da evangelização. Atos 1. Depois que Jesus foi elevado ao céu, então do monte chamado das Oliveiras, os apóstolos voltaram a Jerusalém. A distância é pequena, a de uma caminhada de sábado, e tendo entrado na cidade, subiram à sala superior, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que bonito percebermos que quando Jesus sobe ao céu, é elevado ao céu, os apóstolos voltam a Jerusalém, quer dizer que eles reencontram a sua vocação, eles voltam para o centro do sentido da sua existência, do seu ministério, do seu chamado, e a partir daí sobem à sala superior e perseveram em oração unânimes com algumas das mulheres, entre as quais a Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela que, como mãe, vai nos reunir como família, vai nos reunir como corpo para nos levar a Jesus, para nos levar à oração. Eu sei que tem vários pastores de igrejas evangélicas que assistem e acompanham esse programa da Lectio Divina, e sempre eu digo, nós não devemos ter medo da Mãe de Jesus como se ela fosse nos desviar o foco, mas ao contrário, a Virgem Maria, como a palavra de Deus nos ensina, ela só reúne os apóstolos, reúne os discípulos de Jesus para ensinar-lhes a serem perseverantes e unânimes na oração. Lucas 1, Maria disse então, minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humilhação da sua serva. Sim, doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, seu nome é santo. E sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem.
agiu com a força do seu braço, dispersou os homens do coração orgulhoso, depois poderosos dos seus tronos e aos humildes exaltou, acumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometerá a nossos pais, em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Essa oração da Virgem Maria, esse cântico de louvor, de gratidão, esse Magnificat que sai do coração da Virgem Maria, é um autêntico programa para cada cristão. Aquele que percebe que é chamado a engrandecer Nosso Senhor, aquele que sabe que a nossa vocação é glorificar Deus, é louvar a Deus e fazer da nossa vida misericordiada um grande clamor à misericórdia de Deus. Ele olhou para a pequenez da sua serva, ele olha para a nossa humilhação, ele olha para a nossa fragilidade, ele olha para a nossa vulnerabilidade e aí nos cumula de dons, e aí ele nos enche de graças. O Todo-Poderoso fez em mim maravilha. Santo, santo, santo é o seu nome. E a lógica de Deus, a lógica da misericórdia de Deus é contrária à lógica dos homens. Por quê? Porque ele age com força para dispersar os que têm um coração orgulhoso. Quer dizer, aquele que acha que é muito sábio, aquele que acha... Não, ele vai ser dispersado. E ao contrário, ele vai depor poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. Ele vai acumular de bens os famintos e despedir os ricos de mãos vazias. E ele vai socorrer Israel, lembrando-se da sua misericórdia. É impressionante a lógica da misericórdia, como ela é diferente da lógica arrogante desse mundo, que valoriza os fortes, aqueles que acham que têm muitos bens, muito poder, mas Deus não nos vê assim. Como Evangelho, meditemos Lucas 1. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, na casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que isso vai se dar, pois eu não conheço homem algum? E o anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Israel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Forte essa passagem dessa visitação, dessa anunciação ao coração da Virgem Maria, que é uma grande visitação da graça de Deus na sua vida, e por isso depois a Virgem Maria vai visitar a sua prima Isabel, e é esse momento em que ela escuta o chamado de Deus com uma força muito grande, e essa consciência de que não são as forças humanas que farão nada, mas é a força do Espírito Santo que virá sobre ti, o poder do Altíssimo que te cobrirá com a sua sombra. E por isso, aquele que nascerá dentro de ti é filho do Altíssimo. Com efeito, nada é impossível a Deus. A Virgem Maria vai fazer essa experiência de um chamado que a ultrapassa, um chamado que não poderia ser ela que inventaria, nem que teria forças, e é um chamado que a surpreende na sua juventude e também na sua condição de virgem, ainda não casada, mas prometida a José, seu futuro esposo, e a Virgem Maria vai entender que, de fato, Deus vai se servir da sua humildade, Deus vai se servir da sua virgindade, Deus vai se servir da sua inocência, mas também do seu sim consciente, da sua certeza de desejar colaborar com o projeto de Deus, porque a Virgem Maria não é uma marionete, a Virgem Maria não é alguém que Deus manipulou, mas foi alguém que Deus seduziu, consagrou, elegeu, e ela consentiu com esse chamado de Deus. Diante do chamado de Deus, somos sempre livres e podemos sempre escolher.
Então, essa festa de Nossa Senhora do Rosário já é muito antiga na igreja, no século VII e VIII, com São Beda, que começa a pôr alguns grãos num barbante para poder meditar a palavra de Deus. E depois São Domingos, em 1200, que começa em 1214, que estabelece essa forma de rezar com o rosário por causa dos 150 salmos. Ele associa cada conta do salmo cada conta do rosário, perdão, a um dos salmos, justamente. E São Luís Grignon de Montfort vai dizer que justamente a arma da Santíssima Trindade que pode que pode mudar o mundo é justamente esse saltério evangélico, então a meditação dos 150 salmos, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Então, a oração do Rosário é uma oração de combate espiritual, uma oração de exorcismo, é uma oração de vencer o mal com a meditação da Palavra de Deus, colocando o coração cheio da presença de Deus. E depois, o Papa João Paulo II escreve uma carta Rosarium Virgis Mariae, no ano de 2002, uma carta belíssima que vos exorto a meditar, a descobrir. No nosso Bellogs tem também esse ensino, e justamente ele acrescenta esse quarto mistérios luminosos, justamente para meditarmos a vida de Jesus nesses momentos do seu nascimento até a sua transfiguração. E por isso meditamos assim, ao meditarmos um rosário, meditamos todos os mistérios que a igreja celebra no ano, podemos meditá-los num dia. São Bernardo vai dizer: o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, fonte da sabedoria, o verbo do Pai nas alturas. Este verbo, através de ti, Virgem Santa, se fará carne, de modo que aquele que diz eu no Pai e o Pai em mim, dirá também eu saí do Pai e vim. Que a Virgem Maria seja esse canal de nos levar ao Pai e nos fazer meditar a palavra do Verbo e nos fazer guardar todas as coisas no seu coração e no nosso coração. Que ela seja essa mãe que, através da meditação do Santo Rosário, nos introduza cada vez mais na meditação e na vivência da palavra.